Mas eu quero trazer um tema. Eu quero falar nesta noite sobre uma mesa no deserto. Diga, uma mesa no deserto. O livro de Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz a palavra assim, a palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, diga bem forte, para que me celebre uma festa no deserto. Tome o teu assento, ainda com a Bíblia na sua mão. Uma mesa no deserto. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para o que vamos compartilhar dentro do tema aqui falado. O que é que tem a ver, pastor, uma mesa preparada no deserto? Uma mesa no deserto. Porque quando falamos em deserto, eu acredito que para algumas pessoas tem até aflição. Porque deserto não representa coisa muito boa. O que é que tem a ver uma mesa no deserto? Tem muita gente vivendo no deserto. Tem muita gente abandonado no deserto. Tem muita gente entrando no deserto. Tem muita gente saindo do deserto. Me chamou a atenção quando abri a palavra de Deus e o Espírito de Deus ministrou ao meu coração esse texto. Porque é que Deus tem uma palavra através de Moisés e Arão, um recado para Faraó, dizendo que ele queria que o seu povo fosse liberto para uma grande celebração no deserto. O povo estava cativo no Egito há aproximadamente 400 anos. E nós sabemos toda a história do processo do povo de Deus, desde da prisão, desde o período do processo de prisão no Egito, até a saída para o êxodo, o grande êxodo. Nós sabemos muito bem toda estratagema
toda a adversidade do inimigo, todos os obstáculos que foram colocados diante dos líderes, diante de Moisés, diante de Arão, diante do povo. Mas eu não quero me deter ao detalhes. O que me chama a atenção é que Deus, ele é estrategista. Ele traça uma estratégia. Diga, Deus é estrategista. Deus traça uma estratégia. Deus ele faz com que o coração daquele homem fosse endurecido ao longo de todo o processo. Mas eu quero aqui com você desfrutar de algumas coisas. Primeiro, eu quero dizer a você que Deus pode fazer desse processo doloroso que talvez você esteja passando, que para você represente a luta, a adversidade, os obstáculos. Eu sei que para cada um de nós, para cada um que está aqui, talvez exista um deserto. E esse deserto tem nome. Existem três tipos, ou três grupos de pessoas. Aqueles que estão por entrar no deserto. Não tem a dimensão do que isso pode significar. Tem aquele grupo que está no meio do deserto. São aquelas pessoas que estão abandonadas, caluniadas. São aquelas pessoas que estão passando por todos os tipos de apertos, desacreditadas. E tem o terceiro grupo, aqueles que estão saindo do deserto. Para os que estão saindo do deserto, para esse grupo, eles têm a promessa de Deus de saírem em honra, de saírem glorificando, porque Deus tem uma mesa preparada para você diante dos seus inimigos. Eu olho para essa mensagem e eu quero aqui chamar a sua atenção para isso. O que é que representa para você o deserto? A gente sabe que deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de falta de vida, falta de água. Deserto é um lugar que não é povoado. Mas eu aprendo na palavra de Deus que quando Deus está no propósito, quando Deus está no negócio, o deserto, ele se torna lugar de provisão. O deserto, ele se torna um lugar de júbilo. O deserto, ele se torna um lugar de alegria. É no deserto que Deus
mata a sede daquele povo. É no deserto que Deus faz o maná cair dos céus. Foi no deserto que Deus protegeu aquela gente. É no deserto, amados, que nós encontramos, quando estamos no propósito de Deus, encontramos a proteção divina. Porque foi no deserto que Deus se revela para aquele povo como uma coluna durante a noite para aquecê-los, e durante o dia como uma nuvem para proteger o seu povo daquele sol escaldante. Deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar de prodígios. Eu aprendo com a palavra de Deus que às vezes nós entramos no deserto achando que é o nosso fim, que é o nosso final. E na realidade, o deserto apenas é um propósito de Deus para abrir a nossa visão, para adestrar as nossas mãos para a guerra e para fazer com que nós saiamos do deserto, entendendo que o único segredo para vivermos as maravilhas do Senhor é entender este ato de celebrar, de causar uma celebração, de realizar uma adoração a Deus em meio ao cenário de adversidade, ao caos, ao deserto. Porque quando nós entendemos que dependemos dele exclusivamente, as coisas mudam, as coisas acontecem, o milagre acontece. Eu poderia aqui mencionar alguns outros textos para entender por que Deus nos leva ao deserto. Talvez você se pergunte nesta noite, por que é que Deus permite com que o seu povo vá ao deserto? E isso faz me lembrar em Gênesis capítulo 21, versículo de 17 a 19, a passagem de Agar, quando sai perambulando no deserto com Ismael, depois de ser despedida, ela vai perambulando ao deserto, até o momento em que acaba a água da botija. A mãe desesperada não quer ver o seu filho morrendo. Deixa o seu filho na sombra de uma árvore, de um arbusto. Vai a uma certa distância. E eu observo que, de repente, a manifestação de Cristo, falando com Agar. Porque quando a Bíblia se refere que o anjo do Senhor falou a Agar, é uma manifestação de Cristo. O próprio Cristo, manifestado ali, fala com Agar. Ouvi dos céus o clamor deste menino. Observa-se que
A criança, o adolescente, com aproximadamente 17 anos de idade, sabia orar, uma herança do seu pai, que está sendo colocado em prática. Ele clama, e o clamor dele chega até os céus, chega até Deus. Ouvi o clamor do menino, e por causa do clamor do menino, Deus reforça a promessa dizendo: farei dele uma grande nação. E se você observar o texto em Gênesis 17, 19, você vai perceber que há provisão de Deus. Quando o anjo do Senhor diz a ela para que olhasse ao lado, e ela observa que tem ali uma fonte, que tem ali um poço, e a sede daquele menino chamado Ismael é saciada. Eu venho aqui para dizer a você nessa noite, que Deus vai saciar a sua sede em nome de Jesus. Eu me encho de autoridade do Espírito Santo para lhe dizer nesta noite, que há provisão dos céus indo em sua direção, indo em direção ao seu lar nesta noite, indo em direção à sua casa nesta noite, indo em direção aos seus negócios nesta noite. Deserto é lugar de provisão. Caminhando na Bíblia, nós encontramos ainda alguns outros textos, e sempre que me deparo com alguma situação em relação à provisão e ao livramento de Deus, eu posso perceber que Deus, Ele sempre tem planos para cada um de nós. Nos momentos mais complicados da nossa existência, da nossa vida, das nossas vidas, o Deus que você serve é um Deus de propósitos. É por isso que eu creio que você, que saiu da tua casa e veio aqui nesta noite, você veio com um propósito. É por isso que eu creio que você está sentado do lado de uma pessoa que se desocupou dos seus afazeres para estar aqui cultuando a Deus. E segundo a vontade de Deus, o próprio Deus os trouxe aqui neste lugar para um único e exclusivo propósito. Eu tenho plena convicção de que nós chegamos aqui neste lugar porque Deus tem um propósito. O meu Deus é um Deus de propósitos. O Deus desta igreja é um Deus de propósitos. O Deus que se manifestou lá no deserto de Refidim é um Deus que preparou surpresas para aquela gente, para aquele povo que havia saído do Egito. Deus provê a água, Deus provê o maná, Deus provê a carne, Deus provê a sua própria proteção. Para expressar o seu carinho com o seu povo, com a sua gente. O Senhor está aqui, neste lugar, na pessoa do Espírito Santo, para dizer, olhando nos teus olhos, que Ele tem um carinho especial por você. Ora visto que há mais de 2000 anos, lá no Gólgota, Ele enviou o seu Filho Jesus para que sofresse a morte de cruz, para que você pudesse ter salvação, para que você pudesse ser resgatado. Ele te ama, e Ele continua desenvolvendo um grande propósito, e esse propósito que Ele tem para cada um de nós é um propósito de honra. Então preste atenção, não importa o tamanho do seu problema,
Não importa se o médico disse, te sentenciou. Não importa se os homens te sentenciaram por algum tipo de negócio na estrada dessa vida. O que importa é que a última palavra, ela sai da boca do Deus vivo. Se o homem disse não, Deus disse sim. Se o homem disse não tem mais jeito, Deus diz a você nesta noite: aguenta mais um pouquinho, porque eu supro todas as suas necessidades. Se o desânimo bate a porta do teu coração, a porta da tua casa, se você olha para debaixo do seu teto e observa que há um grande desajuste, um grande desconforto, não, Senhor, alguma coisa está errada. É o filho envolvido com as drogas, é a filha com um problema no colégio. Eu quero te dizer nesta noite, por mais que esteja complicada a situação, ei, escute, descansa a tua alma, porque o meu Deus é um Deus de provisão. Rodolfo, descansa o teu coração. 13 milhões de desempregados na nossa nação, parece que o país está de ponta cabeça. Todas as manhãs recebemos as más notícias. Brasília parece estar dentro de um caldeirão. O que eu ouço da parte de Deus nessa noite: não se preocupe, porque eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus da honra, eu sou o Deus que reverte toda a maldição. 2 Samuel, capítulo 9, nós podemos falar de uma outra história. E eu quero concluir falando a respeito da história de Mefibosete. Davi agora, ele quer saber se tem alguém da linhagem de Saul. E aí ele pede para alguém trazer esta informação. E alguém disse: olha, existe ele é aleijado das pernas, chama Mefibosete, e ele está lá naquela terra que se chama Lodebar, a terra do esquecimento. Quantas pessoas que estão atravessando o deserto do esquecimento? Você que pensa que está esquecido nessa terra, existe um Deus que está olhando para você. Um Deus que não esqueceu a sua história. E Davi pede para trazer Lodebar, para trazer Mefibosete de Lodebar. E Davi pede para restituir os bens que foram tomados da família de Mefibosete. E conta a história, a Bíblia diz que Davi coloca Mefibosete em lugar de honra para sentar com os seus à mesa. Davi prepara uma mesa todos os dias até os fins dos dias de Mefibosete para ele ser alimentado. Olha, Deus tem uma mesa preparada para você. Eu acho que você não entendeu ainda. Deus tem uma mesa preparada para você. Escute, esse choro tem um tempo. Assim diz o Senhor: as tuas lágrimas cessarão. O tempo de angústia, de agonia, de opróbrio, de roubo, tem um tempo determinado.
O Senhor tem um tempo de vitória para você. E esta noite o Senhor está estabelecendo sobre a sua vida um tempo de honra. Ele tem uma mesa preparada para você. Diga: Deus tem uma mesa preparada para mim. Deus tem uma mesa preparada. Cantares de Salomão 2:4. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Obviamente, e quando a gente olha para Cantares de Salomão, está se referindo, e é uma tipologia entre a igreja e o noivo, a noiva e o cordeiro. Deus tem uma mesa preparada para a igreja, para o corpo, para a noiva. Deus tem uma mesa preparada para cada um de nós, irmãos. Aleluia. A mesa na presença dos nossos inimigos, ela representa crescimento espiritual. Não pense você que toda angústia, que toda luta, que toda dor, que toda dificuldade, que todos os problemas que você passou até aqui não tenha trazido algum tipo de benefícios. A mesa que o Senhor prepara, que é uma celebração de honra para cada um de nós, ela nos traz crescimento espiritual, ela nos traz avivamento. Essa mesa que o Senhor tem para você está trazendo avivamento para a tua vida nesta noite. Deus tem um novo. Essa mesa traz o novo de Deus para você. Eu olho para a história da igreja, ao longo dos séculos, e eu observo que todo momento, todo instante que a igreja, que um ser humano, que uma pessoa, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, passou por uma adversidade, Deus sempre, depois da adversidade, honrou essa pessoa, ou um grupo. Ao longo dos anos, a gente percebe que todo avivamento que chegou até nós, ele veio após a grande adversidade. Eu poderia, por exemplo, citar a respeito de um grande avivamento que aconteceu em 1906. Projeto na Rua Azusa. Um irmão foi proibido de participar dos cultos de escola dominical, porque era negro. Negro, cego de um olho. E pelo lado de fora, pela fresta da porta, todos os domingos pela manhã ele participava do culto, do estudo, apenas ouvindo o que era ensinado lá dentro. Veja bem, ele era impedido de estar na comunhão entre os irmãos. Em meio àquela adversidade, ele acaba sendo tomado pelo Espírito Santo. Ele começa a ser impactado pelo poder de Deus. E ele vai para a Rua Azusa, começa um trabalho, pega algumas caixas, uma caixa de sapato, faz como púlpito, e naquele barracão eles começam a adorar, e a história conta que as pessoas começavam a ser impactadas pelo poder de Deus naquele lugar, atraídas para aquele lugar. E os cultos começaram a passar horas e horas, e as pessoas
saíam carregadas de lá, em tamanho que era o poder de Deus. Dali a gente sabe que veio todo o avivamento sobre a terra. O Brasil foi alcançado pelos suecos que estavam lá, nesse mover. Os fundadores das Assembleias de Deus aqui no país. Depois de uma grande adversidade, depois de um grande opróbrio, eu aprendo que Deus tem uma mesa preparada para os meus inimigos. E essa mesa, ela promove em mim um grande mover, um grande avivamento. É por isso que eu creio que Deus tem movido as águas neste lugar, e um avivamento tem acontecido neste lugar. É por isso que eu creio que daqui a pouco vocês precisarão expandir mais as estacas desse santuário, deste templo, porque Deus irá enviar as pessoas para este lugar, e esse espaço será pequeno para comportar tantas pessoas que serão atraídas. Você crê nisso? Porque a mesa, ela produz avivamento. Diga, a mesa preparada por Deus, ela produz avivamento. No deserto, eu passo a ter visão. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. É no deserto que a gente aprende a ver o sobrenatural de Deus. É no deserto que a gente é desafiado, irmãos e irmãs, a viver na dependência de Deus. É no deserto que a gente de fato aprende a viver a fé inteligente, a fé em Deus, a fé viva. E é justamente nesta noite, diante de todo o cenário que você tem vivido, que eu quero desafiar você, mulher de Deus, homem de Deus, a se apropriar de toda a honra de Deus para a tua vida neste lugar. Quantos estão entendendo o recado de Deus até aqui? Levante a mão, dê um glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante. Eu quero desafiar você. A entender que você pode estar entrando pelo deserto, ou entrando no deserto. Você pode não ter noção no que irá enfrentar. Deus está aqui para pegar na sua mão e entrar com você nesse deserto. Você pode estar no meio do deserto, vivendo o abandono, a rejeição, as calúnias. Deus está aqui para dizer: filho, eu não te abandonei, e eu não te deixei, eu estou segurando as tuas mãos. Você poderá estar saindo do deserto, mas não se preocupe, porque há uma mesa preparada de honra para você nesta noite. Há a visão de Deus para a tua vida nesta noite. Há um fortalecimento que vem dos céus para você nesta noite. Não depende de Deus. Preste bem atenção. Não depende mais de Deus. Não depende do seu vizinho, da sua vizinha. Não depende dos vossos pastores, ou muito menos das pessoas que estão à sua volta. Não depende de ninguém, a não ser de você, a não ser da tua fé. Depende exclusivamente de você, querer ou não, se apropriar ou não,
viver essa verdade ou não, a verdade que Deus tem para você. Sabe como é que Ele se revela a você nesta noite? Eu sou o Deus do teu deserto. Parece que eu estou ouvindo Deus falar do seu trono. Maria, João, Orlando, Paulo, eu sou o Deus do teu deserto. Permita-me falar dessa forma, mas parece que eu estou ouvindo a voz de Deus bem alto bradando. Igreja de Taboão da Serra, eu, o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, sou o Deus do vosso deserto. E quando Deus brada dessa forma, o inferno já entende a interpretação desta fala de Deus. O inferno já entende que quando Deus está dizendo isso, Ele está dizendo: eu sou Deus da provisão, eu sou Deus do milagre, eu sou Deus que faz a água brotar da rocha, eu sou Deus que faz o mar abrir de um lado ao outro, eu sou Deus que aquece e protege o meu povo, eu sou Deus que tem dupla honra para cada um dos meus. Parece que eu estou ouvindo Deus falar para você, minha irmã. Esse teu deserto que tem nome, eu sou Deus da tua causa. Aleluia, aleluia. Esta semana será da mesma forma, se você quiser. Nós estamos iniciando uma nova semana. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, muitos homens, muitos pais de famílias, muitas irmãs, muitas pessoas aqui preocupadas com o desenrolar da história no decorrer da semana. Deus nos dá essa palavra nesta noite. Ele afirma o compromisso, porque Ele é estrategista. E tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E se Ele leva a gente para o deserto, é porque Ele tem coisas grandes para nos revelar. Deserto está ruim, não se preocupe. Deserto é lugar em que Deus também faz com que a sede do seu filho e da sua filha seja saciada. Ele vai prover essa situação. Vai, olha para o teu vizinho e diga: Deus vai prover a tua situação, Deus vai prover na tua causa. Aleluia, aleluia. Deus vai prover, Rodolfo. Deus vai prover. Deus vai prover. Você não será mais um que estará aumentando a fila dos mais de 300 milhões de desempregados nessa nação. Deus vai prover o emprego. Deus vai prover. Pastor, estou endividado, estou cheio de problemas financeiros. Escute, Deus vai mudar essa história. Vocês aí atrás estão entendendo? Quem está entendendo e quem quer andar por fé e não por vista, levante a sua mão. Eu quero viver com você o sobrenatural de Deus nesta noite. Você que entendeu o recado de Deus, está entendendo o recado de Deus.
Você que está atravessando algum tipo de deserto, não importa se no meio, não importa se no início, não importa se você está pronto para sair do teu deserto, para cada fase da tua história, para cada fase da sua vida, Deus se revela a você como Deus provedor. Saia do teu lugar agora, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Venha aqui à frente do altar e nós estaremos orando juntamente com os pastores, vivendo esse milagre de Deus, entendendo essa provisão de Deus para a tua vida. Aleluia, aleluia. Cadê o Jonas para ajudar a gente aqui? Aleluia, saia, venha. Pode vir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Chega mais perto aqui, pode ficar perto aqui do altar. Isso, assim você vai dar espaço para as pessoas que estão atrás chegarem também. Não importa o tamanho do deserto, teu Deus é maior. O teu Deus é maior. O teu Deus é maior. O teu Deus é maior. Não importa o tamanho do problema, o teu Deus é maior. 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 Ontem recebi a ligação de um amigo, pastor, dizendo que a sua sobrinha, 17 anos, foi desenganada pela medicina, câncer no fígado, 17 anos. Nós estamos orando, e eu creio que Deus, o Deus que nós servimos é maior do que esse deserto. Se você crê que Deus é maior do que o seu deserto, coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos. Uma linda canção, Jonas. Adoremos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Ele é o Deus da provisão. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Pastor, tem óleo da unção, óleo de unção. Nós vamos, eu vou pedir a ajuda dos pastores. Me dê essa liberdade, pastor, eu estou debaixo da sua cobertura. Eu vou pedir a ajuda dos pastores para que, com o óleo da unção, unja estas pessoas. Tens uma mesa preparada para mim, diante dos meus adversários, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, ministre o coração de Deus. Aleluia. Me chamou gentilmente, me traiu eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Quantos pastores estão ungindo aqui os irmãos, as irmãs? Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Para a cruz eu vou, Aleluia, Deus sofrer participar. aleluia. Sua obra vou cantar, meu Salvador. Oh, aleluia. Da cruz mostrou o amor do Aleluia. Pai, Glória a Deus. justo Deus. Pela cruz me chamou Glória a Deus. gentilmente, traiu eu, sem palavras, me aproximo, Receba a unção. quebrantado. Daqui a alguns instantes nós estaremos fazendo uma oração. Daqui a alguns minutos estarei devolvendo o microfone ao pastor desta igreja. Daqui a pouco nós estaremos
Deus é maior do que o teu deserto. de graça recebi. Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que a sua dor. Por mais que a dor da solidão, por mais que a dor, que o desespero toma conta da alma, Mas agora Ele se revela a você, ao seu lar nesta noite, dizendo: eu sou maior, eu sou maior. Ele diz: eu sou maior. Aleluia, me chamou aleluia. gentilmente. Arabalachia. Eu, sem palavras, Aleluia. aproximo, quebrantado. Glória a Deus. Glória a Deus. Me chamou Aleluia. gentilmente. Aleluia. Há uma presença sublime de Deus neste lugar. Aleluia. Há uma presença santa dele neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Você que está aí atrás, pegue a mão do seu irmão. Pegue a mão da pessoa que está do seu lado. Eu já estou encerrando aqui. Pegue a mão. Diga bem forte: meu Deus. Diga: o meu Deus é maior. É maior. Deus é maior. Deus é maior do que qualquer deserto. Aleluia. Aleluia. Senhor Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada, foi entregue neste lugar. Senhor, eu vejo um grande quebrantamento tomando vidas nesta noite. Pessoas que na tua presença se quebrantam, e as lágrimas que caem no rosto desta mulher, deste homem, tem um significado. De alguma forma estas lágrimas traduzem, Senhor, talvez a dor, talvez a angústia. Esta lágrima, talvez, meu Pai, para esta pessoa significa um grande peso, um peso que agora escorre pelo rosto, um peso que agora ela brota da alma, brota de dentro do seu ser, com um significado amargo, porque traz lembranças, porque elas trazem, Senhor, além de lembranças, trazem à sua memória momentos dolorosos. Eu te peço agora, Senhor, que da mesma forma que com essas lágrimas elas caem, elas vêm em forma de esvaziamento da alma desta pessoa, que o Senhor possa agora revestir, Senhor Deus, de alegria, que o Senhor possa revestir agora de júbilo, de uma certeza ímpar de que o Senhor é na causa deste jovem, desta moça, desse senhor, desta senhora, para a glória do teu nome. Então vem agora, Senhor, e sela a vitória dos teus filhos. Vai selando, Senhor Deus, e renovando. Nós aprendemos que a tua palavra, ela traz novidade de vida. Aprendemos, Senhor Deus, que a mesa que o Senhor tem preparado, ela traz avivamento. Então traga um avivamento, Senhor, porque é no avivamento que nós temos a nossa fé fortalecida, a nossa fé restaurada, a nossa fé viva. Traga agora um avivamento sobre a vida dos teus filhos. E aquele que não falava línguas espirituais, ó Senhor, renova agora, restaura agora, batiza com o Espírito Santo. Oh,
casa pelo poder que há em ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sinta a alegria da salvação. Sinta a alegria de Deus na sua vida agora. Em nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sinta a presença dele neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Aleluia. Saia do seu lugar com alegria, abraçando todo mundo. Diga, meu irmão, você está selado, abençoado, restituído, vitorioso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Escute. Eu tenho um convite especial para você que ainda não manifestou a sua fé em Jesus, confessando Ele como o Senhor da sua vida. Eu não estou aqui falando de religião. Eu não estou falando aqui de sistema. Depois de ouvirmos a palavra de Deus e participarmos desse banquete, eu tenho um convite para você que quer Jesus na sua vida, quer aceitar, confessar Jesus, o Senhor da sua vida. Você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, porque a própria palavra diz que é com a nossa boca que confessamos, nosso coração cremos que Jesus Cristo é Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus e quer nesta noite tomar um passo de fé, confessando Jesus como o Senhor da sua vida, no lugar onde você está, levante a sua mão. Eu quero orar por você, especialmente pela tua vida. Alguém que ainda não é cristão, que ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida e nesta noite quer aceitar a Jesus, ou quer se reconciliar, porque andou por um tempo afastado dos caminhos do Senhor. Nessa noite, enquanto toda a igreja, nesse momento, em espírito de oração, com a sua cabeça curvada, eu quero perguntar a você: existe alguém no nosso meio? Levante a tua mão, eu quero orar especialmente por você. Alguém no nosso meio? Você que ainda não aceitou Jesus, cadê a primeira pessoa? Levante a sua mão e eu quero orar por você. Aleluia. Alguém que esteve afastado por algum tempo dos caminhos do Senhor e quer tomar um passo diante do Senhor, restaurando a sua fé. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Vamos lá. Que você continue vindo à casa do Senhor, buscando a palavra do Senhor, e Deus possa te abençoar. Aplauda Jesus Cristo.